era a época da Primeira Guerra Mundial, bateu numa mina submarina alemã, e aí foram 40 toneladas de ouro pro fundo do mar. E aí toda uma operação para resgatar o ouro. Então ele fala, olha, o ouro, embora tenha passado no teste do tempo, ele cita que ele tem uma vendabilidade temporal boa, porque mantém seu preço, e tem uma vendabilidade espacial terrível. Aí com a moeda fiduciária a gente trocou. Porque espacialmente é ótimo, você liquida a transação com um botão, você risca num livro e anota no outro. Agora, temporalmente é horrível. Porque, como você citou, o mundo todo tem um problema fiscal. Se a gente pega, não o primário, mas o nominal, cara, no mundo ocidental, praticamente todo mundo está gastando mais do que arrecada, no final das contas. E com demografia piorando, que tende a elevar essa conta. Então ele fala, espacialmente é bom, temporalmente perde valor. É lixo para você manter no longo prazo, pensando somente no papel moeda, não em investimentos. E aí ele chega no Bitcoin. Ele fala, olha, o Bitcoin temporalmente está se apreciando, então pega a característica boa do ouro, e espacialmente, um cara na Austrália pode liquidar uma transação com a Rússia, que não pode usar o dólar, com Bitcoin. Ele envia 1 bilhão, uma taxa baixíssima, em 10 minutos, usando a rede normal, tá liquidada a transação. E aí eu fico pensando nesse esforço fiscal do mundo inteiro, falando, cara, os governos podem criar muito dinheiro, criar ouro é mais difícil, tem que minerar, dá mais trabalho, e o Bitcoin é a mesma coisa. Então por isso que eu acho interessante ter um pouco na carteira. E aí, pegando a parte do IR de 5 mil. Eu tenho só Quer falar? Eu vou responder depois que segue o IR de 5 mil, tá? Tá. Só para não quebrar a tua linha de raciocínio. Eu tenho a cabeça, tipo assim, o ouro, o que quebrou o padrão ouro foi basicamente o nível de alavancagem do sistema. Quando você começa a trabalhar com crédito em níveis elevados, e logicamente todo mundo sabe, nem todo mundo sabe disso, tá? Mas basicamente quem cria dinheiro é banco, não é reserva governo. fracionária. Quem cria dinheiro é banco, tá? Banco é que cria dinheiro via reserva fracionária. E como você teve que trabalhar com níveis cada vez maiores, foi o capitalismo que destruiu o ouro, na verdade. Porque você tinha que trabalhar com níveis cada vez mais elevados, você começou a trabalhar com níveis de risco, né? E alavancagem financeira nas economias cada vez mais elevados. No começo, isso é extremamente atraente, né? Para a economia, para o capitalismo norte-americano, porque você podia se alavancar e quebrar. Né? E o ouro, na verdade, o que acontece com o ouro? Eu acho que foi na época ali do... A gente não deve... Putz, cara, eu não vou lembrar essa história inteira. Quem sabe faz ao vivo, eu vou lembrar parte da história. Foi até o Mágico de Oz, a história do Mágico de Oz. Tá? Foi a história que inspirou o Mágico de Oz. Né? Foi Brian, eu não lembro o nome, de que concorreu para presidente e basicamente sentiu o bimetalismo nos Estados Unidos entre o ouro e a prata. E ficou o ouro. Né? O ouro ganhou. Ele disse assim, você não pode fazer isso porque os agricultores nos Estados Unidos, que eram alavancados, estavam com muitos problemas. Ele disse assim, você não pode crucificar os Estados Unidos numa cruz de ouro. Na Golden Cross, não pode fazer isso. O que aquilo ali dizia, né? E foi a eleição que, se não me engano, Theodore Roosevelt ganhou. Se não foi Theodore Roosevelt, foi o cara antes dele, que depois veio Theodore Roosevelt. O que isso te diz? Que qualquer sistema alavancado, você tem que ter uma válvula de escape, você não pode ter deflação. Um sistema muito alavancado, e o ouro permitia a deflação. Você não pode deixar deflacionar, porque se deixar deflacionar é uma transferência de valor da pessoa que tomou o risco e tomou a alavancagem para a pessoa que, na verdade, para o rentier que emprestou o dinheiro. Isso, na verdade, no capitalismo é a antítese do que você quer. Você quer que a pessoa que tomou o dinheiro, tomou o risco, tenha a upper hand em relação ao rentier do outro lado, que simplesmente emprestou o seu capital. Eu acho que isso, basicamente, foi uma das principais coisas que tirou o ouro, tirou o padrão ouro do mundo, né? Ele acabou caindo de vez em 71 ali com Nixon. Mas eu acho que o Bitcoin é uma força para o bem. Tá? Volto a dizer, para mim, total flexibilidade mental. Uma pessoa que eu já achei o Bitcoin piada a primeira vez que eu vi na minha vida. Eu acho uma força para o bem. Eu acho uma força de... eu acho que tem que ter alternativas. Eu acho que o sistema como um todo, ele performa melhor com a moeda fiduciária, em que você não permita deflacionar, porque mata o tomador de risco, e ao mesmo tempo você tem que ter uma alternativa não fiduciária, né? Que seja o ouro, que seja o Bitcoin, para quem quer carregar aquilo como reserva de valor e precisa, dentro dessa reserva de valor, que tem uma capacidade de transferência internacional. Eu torço para o Bitcoin. Eu não sou investidor no Bitcoin, mas eu torço para o Bitcoin. Tem nada, Rui? Nada, tem nada de Bitcoin. Sabe por que eu não tenho nada, cara? Porque... Não atende a minha função de... Isso é a conversa que a gente estava tendo anterior da Modarã, né? O investimento é muito utilidade, muito utility, né? Então, não atende a minha função de utility. A minha função de utility é o seguinte, tudo que eu tenho investido são coisas que eu acho que são necessidades minhas expressas de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho meus imóveis. São necessidades minhas expressas no sentido de que eu gosto de viver naquela casa, eu gosto de
vendo aquele espaço, eu gosto, aquilo ali me dá um prazer pessoal e eu não tenho problema nenhum que se eu vender aqueles imóveis daqui a 10 anos a 60% do valor em dólar, não é o problema, eu não viso valorização, é um prazer pessoal meu, é minha vida. Então, se vai render mais que o CDI ou menos que o CDI, eu não poderia me importar menos com isso, entendeu? Daí eu tenho outros investimentos que falam muito das coisas que eu estudo, que eu aprendo e que eu gosto de ter, né? Mas eu ainda não cheguei no Bitcoin, porque o Bitcoin ainda não resolveu nenhum problema interno meu, da necessidade de me expressar, nenhum problema operacional meu. Por exemplo, eu preciso de dólar. Dólar eu preciso. Eu tenho despesas em dólar, eu preciso de dólar. Né? O Bitcoin eu ainda não preciso. Vai chegar um momento, talvez, que eu preciso do Bitcoin. Entendi. Mas eu acho uma força para o bem, entendeu? Eu acho que, logicamente, tem que ser visto questões de lavagem de dinheiro, eu acho que, logicamente, tem que ser visto questões de terrorismo internacional, mas você ter uma moeda que não seja fiduciária, eu acho importante. Bom, indo agora para a questão do IR de 5.000, você tinha comentado antes, né, sobre isso, eu queria saber alguns pontos. Primeiro, você acha que essa proposta, e para quem não pegou, o governo... É o IR de 5.000? O governo quer isentar, foi proposta de campanha do presidente Lula, de isentar quem ganha até 5.000 de imposto de renda. E aí a conta que o governo fez é que isso custaria 26 bilhões por ano, né? O que eu achei bem tranquilo para um estado que arrecada 3 tri, né? Então você vê que é muito pouco em termos percentuais. Só que, pela lei de responsabilidade fiscal, você não pode abrir mão dessa receita sem compensá-la de outra forma, já que não cortou gasto. E aí a compensação viria através da taxação de quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Ou seja, se você ganha 600 mil no ano, você vai pagar nada de imposto. Passando disso, tem alíquotas progressivas que começam em 2,5%, vão para 5%, 7,5%, até 10%. E 10% é para quem ganha mais de 1,2 milhão no ano. Então, se essa pessoa ganhou 1,2 milhão e não pagou no mínimo 10% de imposto de renda, pagou 6%, por exemplo, porque parte desse ganho veio dos dividendos da empresa dela, então ela completaria com os 4% que faltam. Então, o cara que ele paga o imposto no final de 1%, ou menos do que isso até, porque toda a renda dele vem de dividendos de empresas, que já pagaram imposto, a carga tributária no Brasil é alta, esse cara teria um ônus pesado com essa tributação nova. Então, eu queria saber se você acha que passa, o efeito que isso pode ter para a eleição, porque se você pega em distribuição de renda quem vota no Lula, essa faixa é bem dividida, né? Então ele tende a conquistar mais votos nessa faixa, e o possível impacto para a economia, porque vai ter muita gente que não vai ver, cara, vou pagar 1 milhão a mais de imposto, o Uruguai é aqui do lado, né? Lá eu vou ter essa isenção, será que vai ter muita saída fiscal, por exemplo? Vamos lá, olha só, vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, essa discussão do imposto de renda das pessoas mais ricas não é uma discussão brasileira, é uma discussão global. Tá? Sim. As pessoas, o que acontece na verdade? Uma pessoa de renda mediana, ou até que esteja no percentil 90 da população, tá? 95 da população não consegue escapar de imposto de renda. O que ganha basicamente é tributado em folha de pagamento, na grande maioria dos casos. É os 27,5 que o cara está pagando. Esse cara vai pagar 27,5 na cabeça, ele não tem como fugir daquilo, não existe planejamento fiscal, a não ser PJ. Mas aí a gente vai falar das outras jabuticabas brasileiras, que são simples, a PJ, a Zona Franca de Manaus e diversas renúncias fiscais que a gente faz no país, tá? Mas o cara vai ter que pagar aquilo ali, ou seja na PJ, ou seja os 27,5%, ele vai ter que pagar algum imposto em cima disso. Logicamente, a questão vem quando você está no 0,1% ou no 1% para cima, tá? No 0,1% para cima, ali você consegue planejamentos fiscais, né? É só você pensar, uma pessoa que tem um patrimônio extremamente alto, coloca tudo num produto isento, nada é tributado no final das contas, ou mesmo que coloque um mix de produtos, a tributação dele é muito baixa em relação ao total. E aí tem a falsa visão dessa baixa tributação, que é o dividendo, que parece que o dividendo é isento, e não é, né? A gente vai pagar em alguns casos, algumas empresas financeiras no Brasil, mais de 40%, né, de imposto, e depois você dizer para mim, inocentemente, que esse dividendo não foi tributado, né? A gente que é sócio de empresa financeira, você sabe disso, né? Você é extremamente tributado nisso, né? Então, acho que eu acho que tem um lado justo de você olhar para o top 1% ou top 0,1% da população, que é quem planeja, quem consegue fazer esse planejamento fiscal, que são as 113 mil pessoas que o governo fala ali, tá? Que esse grupo que ele quer pegar, que não é imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil, não é isso. E basicamente, como ele na verdade tira os produtos isentos, o que ele está fazendo é tributação de dividendo. Onde vai o grosso é tributação de dividendo sobre esses 113 mil. É o que o dinheiro sai.
Tá? Então você vai isentar ali uma parcela de 20 e poucos milhões, não lembro o número exato, tá? Mas vai ser um número grande de pessoas que vão ser isentadas, enquanto 113 mil pagariam isso via dividendo. Politicamente é genial, né? Não, politicamente é genial, né? É maquiavélico, Sim. eu diria assim, né? Até mais maquiavélico no sentido seguinte: a tributação de dividendo nunca passou no Brasil, né? Lógico que já foi tentado. Já foi discutido no governo Guedes, já foi no governo Bolsonaro, já foi discutido na abertura do governo Lula e nunca passou. Então eles botaram uma roupagem, né, como se fosse assim meio ovelha, lobo em pele de cordeiro. Assim, isso aqui é imposto de renda, é vendido como imposto de renda acima de 50 mil. Não é. É tributação de dividendo. No fundo é tributação de dividendo. Logicamente, o Congresso sabe disso, que é tributação de dividendo.